Olá, canal Integração. Estamos aqui hoje com a Solange Alves, psicóloga, e o tema que nós vamos abordar hoje é sobre a culpa. E nós vamos fazer aqui um jogo de perguntas para poder ficar bem massificado o tema e a gente conseguir abordar um pouquinho, né, Solange, sobre esse tema que eu acho que é bem legal. Legal. Então, como surge um sentimento de culpa? Então, o sentimento de culpa, ele surge porque as pessoas elas não admitem errar, né? Quando a gente não aceita ter erros, a gente tem um delírio assim de grandeza, né? Se achando perfeito e não aceita ter erros, né? E também por conta de arrependimentos de algumas atitudes que a gente teve ou deixou de ter, né? Isso também nos leva a ter um sentimento de culpa. E também aquele espírito de menor valia, né? Quando você não se acha merecedora de ser feliz, de ter algo, e é porque você está com alguma culpa e por isso você acha, não, eu tenho que sofrer, eu não posso ser feliz, eu não posso ter isso ou ter aquilo. E quais as origens desse sentimento? Então, tudo inicia na gestação. Quando a mamãe, né, está grávida, o que acontece? Ela tem vários sentimentos, várias emoções, né? E é transmitido para o bebê. E o bebê, né, nós quando feto, nós nos culpamos acreditando que estamos levando sofrimento para a mamãe, né? Porque ela está ansiosa, ela está triste, ela está com raiva, ela tem N sentimentos. E também o que origina também a esse sentimento de culpa é na nossa infância. Porque na nossa infância nós somos educados, direcionados a sermos perfeitos, né? A não ter erros. Tem que ser aquele filhinho, aquela criança maravilhosa, que não erra, não faz nada, né? Então assim, quando a gente começa a se entender como gente, tudo que a gente faz que acredita ser errado, que não existe nem o certo nem o errado, né? Então a gente se culpa. E quais atitudes que devemos tomar? Então agora a gente vai detectar esse sentimento, né? A gente vê o que a gente pode fazer qual atitude que a gente pode tomar, né? Para administrar melhor, né? melhor. Isso. Então, é importantíssimo que nós possamos entender que nós somos imperfeitos, tá? Quando eu acredito e eu me percebo que sou imperfeito, eu aceito os meus erros, né? Nós não temos controle da nossa vida. Isso é importante, de fundamental importância você ter esse entendimento também. E precisamos questionar, né? Sim. Por que eu estou me sentindo culpada com isso? Por que esse sentimento de culpa? Então, quando você questiona, quando você, né, percebe, tenta perceber de uma melhor forma, você às vezes até chega à conclusão que a culpa não é tua, ou então, eu tive culpa, mas foi por conta disso, né? Isso, já tem os porquês, né? E a gente também precisa saber em que momento acontece de eu me sentir culpada, o que me leva a ter um sentimento de culpa, para que a gente possa entender melhor esse sentimento. Como tratar o sentimento de culpa? Então, é importante nós buscarmos terapias, né? Porque assim, quando você busca terapia, seja uma terapia holística, seja uma profissional como psicologia, porque a psicóloga ela vai te orientar, te aconselhar, vai fazer um tratamento onde você vai ter um autoconhecimento e você vai entender melhor essa questão, né? E aí você vai se resolvendo, né? Vai ficando mais leve. O importante é detectar e cuidar, tratar, porque senão pode trazer consequências complicadas. Aí, falando em consequências, quais são os tipos de consequências que essa culpa pode levar para o ser humano, né? E ele não detectando, ele vai ficar com essa culpa instalada e vai viver e na verdade ele vai ter problemas, mas qual um exemplo assim pra gente? Então, consequências, né? A pessoa, quando ela tem esse sentimento de culpa, esse sentimento de menor valia, ela não tem uma percepção verdadeira, né? Ela começa a perceber o mundo de uma forma irreal. E quando ela começa a perceber o mundo de uma forma irreal, os sentimentos dela e as atitudes dela são
dentro daquilo no qual ela percebe. E se a percepção dela está irreal, quer dizer, ela está vivendo uma vida, né, complicada e prejudicando os relacionamentos, né, prejudicando a forma de agir, ela se sentindo, também uma outra consequência é que ela começa a se sentir não merecedora, né? Ah, eu não sou merecedora disso. Então ela não corre atrás, ela não sonha, ela não tem ambições, ela não acredita que ela mereça, né? E destrói a vida, destrói os sonhos, né? É bem complicado. E também ela fica presa ao passado, né? Porque é uma consequência. Se eu sinto culpa por algo, eu não me libero, eu tenho ela, eu fico presa àquilo. Então eu não consigo ser feliz, não consigo me liberar. Outra consequência também é o sofrimento. Quem sente culpa, ela tem um sofrimento, sabe, numa proporção bem elevada, na qual não deixa ela ser feliz, né? E ela também tem uma crença muito forte de negativa em relação a si mesmo, entendeu? Então ela não acredita nela, e aí é complicado, né? Essas consequências levam também a uma depressão, né? E a depressão é muito complicado para o ser humano. Sim. E como que a gente pode fazer para diminuir esse sentimento? Então, nós precisamos aprender a lidar com os erros. Saber, ter consciência, eu sou capaz de erros, né? Eu posso errar. Então, quando você acredita nisso, você se aceita quando você erra, quando você deixa de direcionar alguma coisa, de fazer alguma coisa da forma que vai trazer um resultado bem positivo para você, né? A gente também precisa, para diminuir esse sofrimento, diminuir essa culpa, a gente ter uma ligação com o sentimento de merecimento. A gente precisa entender que somos merecedores, né? Sim. E tirar de nós aquele espírito de menor-valia, né? Aquela energia negativa de, eu não mereço, de culpa, né? Como assim, como você quer se punir, de punição. Porque se eu acredito que eu não mereço, se eu acredito que eu tenho culpa em tudo, né, aí fica difícil. E assim, você precisa se conectar com essa energia de merecedor. Sou merecedor, então vou pensar diferente. Sua percepção muda, seus sentimentos e suas atitudes, né? Sim. Exemplo de situações. Então, eu vou trazer para vocês alguns exemplos que são, assim, muito profundos, né? Existe aquela culpa onde você cuida de alguém. Você cuida de um ente querido, você cuida de um familiar, né, que você ama. E nesses momentos de cuidar, te suga muita energia, né? Então é complicado, ainda mais quando é alguém que está doente, né? Suga muito, é muito complicado. E em certos momentos o que acontece? Você perde a paciência, você fica intolerante e em alguns momentos você acaba maltratando, com atitudes, com gestos, com as palavras, né? E aí você se sente super culpado, você fica super mal. E quando essa pessoa que você está cuidando acontece de vir a óbito, né, pela enfermidade, alguma coisa assim, aí é onde as pessoas falam assim, eu perdi um familiar e não consigo ficar bem. Eu preciso fazer um tratamento para tratar o luto. E quando a gente vai tratar o luto, a gente entende que aquela pessoa que perdeu uma pessoa amada não está bem por um falecimento, é porque ela tem alguma culpa de alguma atitude em relação àquela pessoa que se foi, né? O outro exemplo também é a desobediência. Um exemplo legal. Vamos supor, a gente fica apaixonada por alguém, quer casar com aquele alguém e os pais dizem que não aceita, coisa, aí você vai e casa assim mesmo. Ok, né? Mas assim, aí você vai, mas você vai com culpa, né? E aí você fez, ainda mais quando é intenso, que você faz alguém sofrer muito. Aquela pessoa sofre, aquela pessoa adoece, aquela pessoa fica super mal. Então o que acontece? Você se culpa tanto que você até se acha, né? Você tem uma verdade dentro de você que você é preciso, como punição, você sofrer. E quando acontece alguns obstáculos, algumas coisas que te traz sofrimento nesse relacionamento, você é permissiva. Você é permissiva porque você fala, eu sou merecedora, eu fiz alguém sofrer por essa minha atitude. Então eu tenho que permitir, eu tenho que aceitar, né? E outra coisa também é uma separação de casal, né? Quando um se culpa, eu separei, foi culpa minha, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, é muito cruel.
Porque a pessoa ela começa a entrar em depressão, a culpa leva muito à depressão e a depressão é muito complicado, né? Então, poder até passar para os filhos, né? Sim, aí passa para todo o teu relacionamento, para tudo, né? E acaba você adoece toda a família, né? Porque você se sentindo culpada, você começa a usar filho, usar os amigos em comum e tudo mais, e fica complicado, né? E uma coisa também que é de fundamental importância, gente, é quando você deixa de amar alguém porque acredita que ele errou. Né? Você quer aquela perfeição no outro e perfeição em você. Então nunca deixe de amar ninguém porque acredita que eu não posso amar, não posso ser amiga daquela pessoa, não posso ter uma boa vivência com ela porque ela errou nisso ou errou naquilo. Somos sujeitos a erros, né? Não somos donos do mundo, não somos donos de nós mesmos. E não existe o certo e o errado. Então a gente não deve ter culpa. A culpa leva-nos a várias doenças emocionais. Hoje a gente falou um pouquinho sobre a culpa, porque a culpa, como a Solange falou, pode atrelar vários problemas emocionais e agregar ainda também sentimentos, né, que sejam ruins e que ficam linkados ali na culpa. Então, assim, acho que a dica do canal é procurar profissionais que sejam capacitados para poder estar te ajudando, porque tem pessoas que não conseguem se libertar ou talvez identificar e também não conseguem ter uma abertura dentro de casa para conversar com os pais ou com um amigo, uma pessoa muito fechada. Às vezes uma pessoa estranha, diferente, um profissional capacitado, você consegue orientar, aconselhar, né? Direcionar. Sim. E assim, o que acontece? Quando você tem esse espírito de vitimização, eu sou culpada, ele vai repercutir em todos os seus relacionamentos. Familiar, de amizade, no trabalho, e você não é feliz, não vai ter qualidade de vida. Né? Então a gente tem que se liberar das culpas e trabalhar, questionar o porquê eu me sinto culpada em relação a isso ou em relação àquilo. Para que você fique leve e você seja feliz. Né? E não ter aqueles pequenos momentos felizes que a gente fala que na verdade são foca na comida, no doce, que são aqueles felicidades que... Foi até bom você falar em comida. A culpa também, ela desenvolve no nosso organismo algo que faz com que a gente aumente de peso. Porque se você está com culpa, você está guardando, né? Então, aí o teu peso também, a sua estrutura física, ela é mexida por conta de tudo que você está guardando, que você está se sentindo mal, entendeu? Então, pessoal, essa foi a dica. Nós vamos trazer a Solange mais vezes para poder falar outros temas. E foi um prazer ter a Solange no canal Integração e ficamos por aqui. Um prazer beijo. Foi meu. Tchau. Tchau.